Antes de mais nada, antes de explicar para vocês aqui os critérios, a gente precisa entender o que significa o gênero. Vamos começar hoje pelo artigo de opinião. Vocês vão entender agora o que de fato é um artigo de opinião, por que ele é diferente de uma redação dissertativa argumentativa, que é aquilo que a gente já está mais acostumados a fazer. Então, vamos lá. O artigo de opinião, esse trechinho aqui eu tirei do próprio manual do candidato da UFC. O artigo de opinião tem como propósito comunicativo a exposição de um ponto de vista ou a promoção de um debate entre diferentes pontos de vista, uma coisa ou outra, a respeito de um tema atual e polêmico, desenvolvido por meio de argumentos em que a voz do articulista se alinha ou não a outras vozes. Bom, vou explicar tudo isso aqui para vocês. É importante a gente entender essa situação de comunicação, quem escreve, para quem escreve, como que se escreve, onde que se publica esse tipo de gênero, porque isso faz com que a nossa linguagem se adeque a essa estrutura aqui de redação. Qual é o primeiro ponto, para vocês entenderem o que é artigo, que deixa esse gênero bem diferente, ou não tão diferente assim, mas em estrutura ele é um pouco diferente da redação dissertativa. A questão aqui, gente, é que o artigo de opinião, ele tem uma situação de comunicação, ele tem uma função social. O artigo, ele é um gênero que é publicado em jornais diariamente, né? Se tu abrir o jornal Zero Hora, se tu abrir o Diário de Santa Maria, tu vai perceber que há um articulista ali todos os dias publicando um artigo de opinião, ou seja, a sua opinião sobre determinado tema em voga. Então, ele é produzido todos os dias ou semanalmente, mensalmente, né, no caso de revistas e blogs. Ok, então a gente já sabe onde esse artigo é veiculado. Se ele é veiculado para uma população, ele tem um público-alvo, pensa bem, né? Um artigo que é publicado num jornal, pessoas irão ler. É diferente da redação dissertativa argumentativa, que é um gênero que é cobrado praticamente só em vestibular. Esse gênero aqui, ele é publicado, então, por alguém, ele é um texto pessoal, a gente vai usar a linguagem em primeira pessoa, tá? E essa pessoa se coloca como um agente social, por exemplo, eu como professora posso me posicionar a respeito de algum tema que tenha relação com a minha área, talvez, né? De repente eu me sinto ensejada a me posicionar sobre a violência nas escolas que tem acontecido a partir desses últimos acontecimentos, e é uma questão super atual e polêmica, como está escrito aqui. Então, a partir de algum assunto atual e que gera debate na sociedade, polêmico aqui significa que gera debate, tá? Não significa que, seja controverso. Pode ser controverso, com certeza, mas é um assunto que gera algum debate ali social, né, naquele momento em que a notícia foi publicada. Então, a partir dessa notícia, desse acontecimento, eu me sinto desejosa de escrever a minha opinião. E eu envio esse artigo de opinião, né, para um jornal que abre espaço para a minha opinião como uma professora, ou de repente como uma advogada, ou sei lá, como uma estudante de terapia ocupacional, enfim, né? Eu sou uma pessoa comum que assumo um papel social na sociedade e me posiciono com o meu ponto de vista e a defesa desse meu ponto de vista a respeito de algum tema atual. Vejam que esse é o principal ponto de diferença entre uma redação dissertativa comum que a gente faz em vestibulares e o artigo de opinião, porque aqui a gente tem uma situação que nos motiva a escrever, é uma situação atual, não é um tema atemporal, como por exemplo o Enem que te traz
Em 2021, a gente teve o registro civil, né? A falta do registro civil entre os brasileiros mais carentes. Bom, esse é um tema atemporal, não depende de uma notícia recente. Claro, pode ser que venha alguma notícia recente, mas é um tema que a gente pode discutir em qualquer tempo, né? Em qualquer ano. Agora, artigo de opinião sempre parte de um tema que é recente, de algo que está se discutindo agora, para que assim a gente se posicione a respeito dessa temática. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para quem se produz? Se a gente tem de produzir um artigo para uma população, né, que é leitora de um jornal, por exemplo, que é leitora de uma revista, é claro que eu não vou usar uma linguagem extremamente rebuscada, né, como se usa às vezes no Enem. Eu não vou usar palavras como destarte, outro sim. Eu vou usar simplesmente, no lugar de outro sim, eu vou usar um além disso. No lugar de destarte, eu vou usar um desse modo, assim, acredito. Entende? Então, essa linguagem, ela é formal, sim, ela vai partir da norma culta da língua, a gente precisa escrever corretamente para que se cumpra a ação comunicativa, para que qualquer pessoa te entenda, mas ela precisa se adequar a um público de forma que a linguagem seja mais acessível ao público que lê um jornal, por exemplo. Então, eu não posso usar uma linguagem jurídica, por exemplo, né? Um juridiquês, como se diz. Eu preciso usar uma linguagem mais popular, mas isso não significa coloquial, tá? Coloquial são palavras da oralidade, são expressões da oralidade, como, por exemplo, deixar de lado. Deixar de lado é muito melhor a gente escrever relegar, negligenciar, preterir. Então, essas palavras que eu acabei de dizer para vocês fazem parte de uma linguagem mais formal, mas não necessariamente ela é arcaica, antiga, obsoleta, né? Que já caiu em desuso, tá? Então, a questão é essa. Então, já vimos quem produz, uma pessoa comum, e tu vai se colocar como esse articulista comum, uma pessoa que exerce, né, uma função social na sociedade. E aqui eu já vou pontuar que não há necessidade de tu se colocar numa máscara social. O que é uma máscara social? É tu inventar que tu é uma estudante de geografia, tu inventar que tu é um advogado. Claro que isso faz parte do gênero do artigo de opinião, mas numa prova de vestibular, a banca sabe que tu não é determinada máscara social. Tu não precisa vestir essa máscara. Tu vai se colocar como, né? Tu não vai dizer teu nome, tu não vai se identificar, mas tu vai colocar como um articulista que está preocupado ali com a temática, né? Que se sentiu desejoso de colocar sua opinião sobre esse tema, tá? E sim, tu vai escrever em primeira pessoa. Para quem ele produz, então, vimos aqui que era um público leitor, né, de jornais e revistas, onde produz justamente, né, em veículos de comunicação bem comuns, jornais, revistas. Então, se tu vê isso na prova, né, na hora que vier aquele comando, escreva sobre essa temática a ser publicada no jornal do Diário da Santa Maria, então tu já sabe que é só uma situação de comunicação que está sendo colocada ali, tá? Tu não precisa escrever Diário da Santa Maria, por exemplo. É só para simular uma situação ali de comunicação. Como produz? Aí vem exatamente o que a gente vai ver na aula de estrutura. Como que a gente vai produzir esse texto? A princípio, o que vocês precisam saber é que a gente vai produzir um texto a partir de um ponto de vista. Eu preciso elaborar o meu ponto de vista, que vai se chamar tese, e aí eu vou defender essa tese. É aqui que eu vou argumentar. Então, por exemplo, digamos que o tema fosse
Você acha que a violência escolar tem raízes em jogos violentos? Em jogos esses de videogame, né? Você vai se posicionar sobre isso. Se a violência vem de jogos violentos. Eu, por exemplo, como articulista, se eu fosse escrever um artigo para um jornal, por exemplo, eu sendo professora, eu sei que a realidade da violência escolar não necessariamente é de jogos violentos. Na verdade, a violência é muito mais complexa, envolve problemas muito mais complexos, como abuso sexual, né, que a criança sofre em casa, o bullying, que é um grande problema, né, o mau comportamento dos menores, que tem raízes em outros problemas complexos, porque quem pratica bullying é justamente aquela criança ou adolescente que sofre determinada situação ou de bullying, ou muitas vezes, como eu falei, de abuso, de espancamento em casa, de maus tratos, de negligência, entre outras situações. Mas olha só, a minha tese é de que não, os jogos não necessariamente têm relação com a violência escolar. Essa é a minha tese, esse é o meu posicionamento. E a partir do meu posicionamento eu vou defender isso nos parágrafos argumentativos. Justamente a gente tem, né, parágrafos de desenvolvimento para defender esse ponto de vista. O que significa defender? Defender significa dizer o porquê. Eu digo agora o porquê eu acho isso. E eu acabei de explicar para vocês o porquê eu acho isso, né? Porque existem problemas mais complexos. E aí, na hora de explicar esse porquê, eu vou trazendo evidências, eu vou trazendo provas disso. Porque eu não posso ficar só no meu discurso, no meu achismo. Eu preciso sustentar essa minha ideia com alguma evidência. Evidência disso é que houve agora recentemente um caso X que blá 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 blá. Então eu vou trazer fatos, exemplos, dados, se for possível, a fala de alguém para sustentar essa argumentação. Então, isso é o como se produz. E o quando se produz, eu já respondi para vocês, né? É um artigo, é um gênero que circula com frequência na sociedade, portanto, a gente vai usar uma linguagem mais leve e muito crítica, né? Uma linguagem crítica no sentido não de que eu precise falar mal o tempo todo, que eu precise criticar de forma negativa. A crítica significa julgar o problema, julgar o tema. Eu posso considerar o lado bom também desse tema. Talvez eu até elogie determinado tema. Então, criticar significa estabelecer o nosso ponto de vista. Então, a tua voz vai aparecer muito mais do que vozes externas. Aqui não há aquela preocupação em trazer filósofos, sociólogos, filmes e toda aquela parafernália do Enem, de trazer vários repertórios, um em cada parágrafo. Não, os repertórios, nem vou chamar mais de repertórios, a gente vai chamar aqui de evidências, eles vão surgindo conforme necessidade, tá? Quando eu estou defendendo um ponto de vista e eu preciso fundamentar isso, eu preciso mostrar exemplos e evidências. Aí sim entra o repertório. O que significa repertório? Os teus conhecimentos. Quais são os conhecimentos aqui que tu mobiliza para sustentar a tua defesa, tá? O teu ponto de vista. Então, gente, esqueçam aqui, se tu tá, né, naquela vibe do Enem, se tu tá ainda, né, muito colado com a estrutura do Enem, tu vai ter que deixar de lado agora o Enem. Tudo bem, a base argumentativa é a mesma do Enem no sentido de argumentar, mas o repertório no Enem, ele tem duas funções. Ele tem não só de argumentar, mas o repertório também tem a função de trazer o tema. Porque lá no Enem a gente precisa de um repertório para fazer uma relação com o tema. Aqui não. Aqui o repertório que a gente tiver de vida, da experiência, até uma experiência pessoal vale aqui, serve sempre para sustentar o nosso ponto de vista, tá? Então é um gênero fundamentalmente argumentativo, ele é totalmente
opinativo. Em todo momento, tu vai estar opinando sobre determinado tema. Então, vamos entendendo então o que significa um artigo de opinião. Vocês vão agora ver tudo isso nos critérios, tá? Eu preciso ressaltar esses critérios para que na hora de escrever vocês tenham consciência daquilo que vocês estão fazendo, para que vocês consigam, depois de escrever o rascunho, fazer essas relações. Tá aqui o que o critério 1 me exige, tá aqui o que o critério 2 me exige e assim por diante, tá?